Oi galera, sou o professor Marajá e o assunto será hoje regra de 3. Regra de 3 está muito relacionado no nosso dia a dia com as grandezas, que são envolvidas em movimentações. Nós vamos comprar alguma coisa, então quanto mais coisa eu compro, mais eu tenho que pagar. Vou construir uma certa obra, vou fazer uma obra e o tempo para poder terminar essa obra vai depender de quantos funcionários estão trabalhando, vai depender de um punhado de coisas. Então as grandezas elas se relacionam entre elas e antes de entrar em cálculos nós precisamos saber relacioná-las. Essas grandezas elas poderão ser diretamente ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas que quando uma varia para mais, a outra também varia para mais. Por exemplo, quanto mais coisas eu compro, mais será o valor que eu vou pagar. Quanto menos coisas eu compro, menos será o valor que eu vou pagar. Então quando aumenta a quantidade, aumenta o valor a ser pago. E quando diminui a quantidade, diminui o valor a ser pago. Portanto, uma acompanha a outra. Isso quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Já outra vou fazer uma certa casa, vou construir uma casa e uma certa obra. Se eu aumentar o número de funcionários para trabalhar, o tempo para poder fazer essa casa vai diminuir. E se eu diminuir o número de funcionários para trabalhar nessa obra, o tempo da casa para ser feita vai aumentar. Então aí são grandezas inversamente proporcionais, a quantidade de operários trabalhando e o tempo para concluir a obra. Então é bem diferente grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E é esse conceito que nós temos que aplicar ao fazer uma regra de 3. Tá ok? A regra de 3 ela poderá ser simples ou composta. Regra de 3 simples é quando nós temos apenas duas grandezas envolvidas, como foi o exemplo que eu acabei de falar. Agora a regra de 3 composta não, ela poderá ter 3, 4, 5, 6 grandezas todas relacionando entre si. E a maneira de fazer uma regra de 3 composta é a mesma de fazer uma regra de 3 simples, não muda nada, só aumenta o número de dados. Então eu entendendo como faz uma regra de 3 simples, eu vou conseguir fazer uma regra de 3 composta. E antes de qualquer coisa, fazer regra de 3 simples não é simplesmente fazer multiplicação em x como muitos pensam. Tem hora que dá certo e tem hora que não dá certo, justamente por serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então nós vamos fazer aqui de uma forma que sempre vai dar certo, tá ok? Coloquei aqui uma situação onde nós vamos comprar sorvete, e o valor a ser pago. Então alguém conta uma história para nós, olha, eu vou comprar sorvete, o preço de um sorvete era R$5 e eu quero comprar 4, quanto é que eu vou pagar? Fica fácil fazer, tá bom, mas se eu sei fazer com os números fáceis, eu tenho que saber fazer também com os números difíceis, tá certo? Então a história é um sorvete custa 5 reais, e se comprar 4, quanto nós vamos pagar? Isso é a interpretação de uma regra de 3. Alguém conta a história, eu pego e falo, bom, primeiro deixa eu entender quais são as grandezas que estão relacionadas nessa história. No caso, é a quantidade de sorvete e o valor a ser pago. Então interpreto as grandezas e coloquei uma ao lado da outra aqui. Interpreto as grandezas e coloquei uma ao lado da outra. Agora embaixo de cada uma é que eu vou entrar com os seus dados, tá certo? Aí veio os dados. Vieram os dados que foram passados. Agora vou fazer a parte da interpretação, está feita, vou para a parte de cálculo. O que eu faço? Primeira coisa, eu vou dar uma flechada, uma flechada no x. Ou seja, eu vou ver o x está em qual grandeza? Está no valor. Está na linha de cima ou na de baixo? Na de baixo, então eu faço uma flecha para baixo. Tá certo? E sempre será assim, eu vou onde tiver o x e flecho ele. Se ele estiver na linha de cima, flecho para cima, está embaixo, eu flechei para baixo. E agora eu vou flechar a outra grandeza, a grandeza da quantidade de sorvete. E para poder flechar, eu preciso saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente proporcionais, a seta é no mesmo sentido. Agora, se for inversamente proporcional, sentido contrário.
E para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, basta a gente fazer uma perguntinha, que é aquela que está aqui, ó. Quanto mais? É só pensar, ó, quanto mais uma, o que acontece com a outra? Só isso. Né? Então eu vou ver, quanto mais sorvete, é mais valor, né? Então quanto mais sorvete, é mais valor. Uma acompanhou a outra. Aí se eu perguntar pelo contrário, quanto mais valor, compro mais sorvete. Tanto faz se perguntar uma para outra ou a outra para uma. E às vezes é interessante você perguntar até dos dois lados para ver se chega no mesmo resultado, né? Na mesma interpretação, porque tem hora que a gente fica meio em dúvida, tá ok? Então tá aqui, quanto mais uma, mais a outra. Aí se eu quiser perguntar quanto menos, não tem problema, pode perguntar quanto menos e ver o que acontece com a outra, né? Não tem nada a ver com o número que estão aqui, tá? Os números que estão aqui, ó, esquece. Eu só estou perguntando quantidade de sorvete e valor. Tem gente que se atém aos números que estão aqui para fazer pergunta, não tem nada a ver, ok? Então eu vou perguntar, quanto menos sorvete, é menos valor. E quanto menos valor, é menos sorvete. Então é uma questão fácil de interpretação e lógica, né? Aí eu vi que o que acontece com uma, a outra acontece igualzinho. Portanto, elas são diretamente proporcionais. A quantidade de sorvete adquirida e o valor, grandezas diretamente proporcionais. Então a seta é no mesmo sentido, está flechado para baixo. Feito isso, vamos fazer o cálculo. São 4 passos aqui para a gente resolver, né? Os passos são, o primeiro passo é, pego o x e ponho aqui. Pronto, ó. Pego o x e ponho aqui. É um passo. O outro passo é igualando ao seu dado. Igualando ao seu dado é igual ao seu dado. Eu vou ver qual é o dado que está relacionado com o x. O x está aqui na grandeza valor e o dado relacionado a ele é o 5. Então pego o x e ponho aqui, primeiro passo. Segundo passo, igualando ao seu dado. Igualando ao seu dado, que é o número 5. Né? Tá aí. Pego o x e ponho aqui, igualando ao seu dado. Agora eu multiplico pelas pontas. Pelas pontas. Oh, brincadeira aí, né? Então eu vou procurar agora aonde tem ponta de flecha. Aí saio procurando, porque o 5 e o x já vieram para cá. Aí eu saio procurando, opa, achei uma ponta aqui. O número que está na ponta é o 4. Então multiplico pelo 4. Multipliquei pelas pontas. Agora eu vou fazer o que? O próximo passo. Dividido pelos rabos, né? A ponta da flecha e o rabo da flecha, tá ok? Se quiser chamar diferente, não tem problema, mas vamos lá, o rabo das flechas, que é o número 1. Então ficou, olha, pego o x e ponho aqui, igualando ao seu dado, multiplico pelas pontas e divido pelos rabos, beleza? Aí fazendo a conta, vai ficar que x é igual a 5 vezes 4, 20. Achamos o valor do 20, né? Para valor de x é 20. Agora eu preciso dizer, 20 o quê, né? Então vamos ver, o x é do valor, né? O dinheiro, portanto eu tenho que dizer o que é isso, senão ninguém sabe, não é verdade? Então tá aqui, x é igual a 20, ou seja, se um sorvete custa 5, para comprar 4 sorvetes, 20, tá certo? Agora vamos utilizar os mesmos números para uma outra situação. Vamos ver como é que vai ficar, né? A história aqui é o seguinte, vou estar relacionado a velocidade com o tempo para se fazer uma certa distância que eu vou me deslocar, né? Aí eu falo, se eu me deslocar a 1 km por hora, que é a minha velocidade, eu demoro 5 horas para chegar até o meu destino. Então, se andando a 1 km por hora eu demoro 5 horas, e se eu andar a 4 km por hora, qual é o tempo que eu vou levar? Se sempre for fazer em x, aqui vai dar certo, aqui não vai dar, né? E é justamente porque nós vamos agora analisar as grandezas e ver o que acontece com elas, né? Então, primeiro interpretei as grandezas, coloquei uma do lado da outra, né? Pega a história, interpreta as grandezas e coloca lado a lado, e embaixo de cada uma entra o seu dado.
né? Agora uma flechada no X para poder começar. O X está aqui, flechei. E quanto mais é o que eu pergunto para a outra poder flechar, né? Então vamos perguntar quanto mais. Tanto faz perguntar para velocidade e tempo, ou tempo para velocidade, ou quilômetro por hora para hora, hora para quilômetro por hora, tudo a mesma coisa, né? Então, se eu pensar, quanto mais velocidade, é mais tempo para fazer a viagem ou menos tempo, né? O deslocamento vai ser menos, né? Quanto mais velocidade, menos tempo, ou quanto mais quilômetros por hora, menos hora. Menos hora, não é menos, hein? Menos não existe, hein? Menos, ou é mais ou é menos. Menos dói no ouvido, tá ok? Então, quanto mais velocidade, ou quanto mais quilômetro por hora, menos tempo, menos hora. E se eu fizer a pergunta ao contrário, também dá certo? Dá, né? Se eu perguntar, e se a viagem foi feita em mais tempo? Quanto mais tempo? É porque foi menos velocidade, né? Menos quilômetro por hora. Faça sempre dos dois lados, que é bastante interessante para que a gente possa ter a certeza. Tem, conforme eu já falo, tem hora que fica fácil, tem hora que não está tão claro. Aí você fazendo dos dois lados, você vai chegar à mesma conclusão. Tá ok? Portanto, quanto mais velocidade é menos tempo, essas duas grandezas, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais, né? E se inversamente proporcionais, a flecha até aqui vai ser então ao contrário. Se é inversa, a flecha é inversa, sempre comparando com a do X. A do X é o principal, tá ok? Então interpreto as grandezas, coloquei aqui uma ao lado da outra, embaixo de cada uma entrou os dados, uma flechada no X para poder começar. Quanto mais, né, o que a gente pergunta para a outra poder flechar. E se for diretamente, como foi aqui, as flechas são iguais, né? São igual que nem, tá ok? Igual que nem tem, menos não, hein? Agora se for inversamente, né? Ao contrário ela vem, tá ok? Tá terminado, vamos para a parte de cálculo. 4 passos. Primeiro, pego o X e ponho aqui. Pronto, coloquei ele aqui. Segundo passo, igualando ao seu dado. O X está aqui, o dado dele é o 5. Então, igualando ao seu dado. O segundo passo. Terceiro passo, multiplico pelas pontas. Pelas pontas. Ó, brincadeira. Aí tem, tá bom? Na brincadeira tem. Então, multiplico pelas pontas vezes a ponta 1. E o quarto passo, que é divido pelos rabos. Vamos dividir pelos rabos. Dividido por 4. Né? Pronto. Agora é só fazer a conta. Tá ok? Vai ficar x é igual a 5 vezes 1. 5 dividido por 4. E 5 dividido por 4 vai dar que x é igual a 1,25. Pronto, encontrei que o x vale 1,25. Agora, o x aqui, o que ele é? Ah, é o meu tempo. Eu não vou escrever que é 1,25 tempo, né? O nosso tempo está em horas. Então eu vou simplesmente, do jeito que está aqui a grandeza, eu coloco aqui na frente. Horas. Portanto, para fazer essa viagem, esse deslocamento, andando a 4 km por hora, eu vou demorar 1,25 horas. Não é 1 hora e 25 minutos, tá ok? Se fosse 1,5, seria 1 hora e meia. Então 1,25 é 1 hora e 25% da outra hora. No caso vai dar 15 minutos, tá? Questão de conversão. Mas a resposta está aqui, tá certo? Se andando a 1 km por hora demora 5 horas, a 4 km por hora vai demorar 1 hora e 25, tá? Ok? 1,25 horas. Diferente a maneira, porque são diretamente e inversamente proporcionais, né? Tá ok? Então, para poder fazer, fica assim, ó. Olha só a frase, tá ok? Eu interpreto as grandezas colocando lado a lado.